Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. As recentes inundações em Espanha colocaram a capacidade de resposta e prevenção de fenómenos extremos na agenda dos decisores ibéricos e da reflexão da sociedade civil. A aproximação do inverno, a ocorrência de mais fenómenos extremos de precipitação, obriga certamente a refletir também, mais uma vez, sobre o nosso planeamento de emergência e ordenamento do território. Será que estamos preparados para grandes cheias e inundações? Na verdade, é mesmo possível prevenir este tipo de precipitações e responder a elas tendo em conta o volume de precipitação que elas carregam? De que forma podemos preparar o território para estes cenários e também o que é que Portugal pode aprender com esta tragédia espanhola? Convidámos para a nossa conversa desta semana Mário Silvestre, é o segundo Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e ainda o geógrafo José Luís Zezer, professor catedrático do IGOT e diretor do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui para falarmos sobre este tema que nos remete também, não só para aquilo que os espanhóis passaram, mas também uma reflexão cíclica que deve ser feita e também a atenção da população que nos escuta. Mário Silvestre, aquilo que se passou em Espanha foi de facto uma situação excepcional. Em termos de comparativos, podemos dizer que não passámos recentemente por nada parecido cá em Portugal, em termos comparativos. Agradecer o convite que nos foi endereçado e em direto à sua questão, em termos recentes, não passámos por fenómeno nenhum parecido com aquele. Tivemos em 2022 uma situação em Lisboa, já no final do ano também, causou algumas inundações, mas nada parecido com aquilo que efetivamente se passou em Valência. E portanto, e disse, e bem, é preciso revisitar estes temas, é preciso estar focado na resolução dos mesmos e, sobretudo, estar focado na parte da mitigação, ou seja, antever estes fenómenos e, de alguma forma, e começou por aí, em termos de ordenamento do território, conseguirmos, de alguma forma, antever e prever e criar as medidas necessárias para que este fenómeno, que nós não vamos conseguir evitar, ele vai existir, mas que depois, em termos de impacto, tenha o melhor impacto possível na vida das pessoas. Quando eu consultei os dados de 2022, que recordo dessas inundações, sobretudo na região de Lisboa, na altura já encontramos um novo máximo de precipitação para dezembro. Estamos a falar de 60 a 70% da média do mês de dezembro, naquela altura, mas ainda longe dos extremos absolutos de precipitação diária. Eles são medidos das 9 às 9, longe dos que foram registados, por exemplo, em fevereiro de 2008, na cidade de Lisboa. Ainda assim, Mário Silvestre, o que lhe pergunto é, deste ponto de vista, que lição é que retiramos para Portugal daquilo que aconteceu em Espanha? É uma lição centrada na forma como se comunica, por exemplo, com a população ao nível dos alertas e avisos que são desencadeados? Eu acho que são várias as lições que temos de tirar e nós temos feito esse trabalho e estamos a trabalhar também em revisitar também tudo com base neste novo paradigma, porque não deixa de o ser. Eu acho que desde a sensibilização da população até às questões mais estruturais relativamente àquilo que será, inclusivamente coisas tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexas, como é a capacidade de escoamento das cidades e das zonas urbanas. Dentro desta perspectiva, obviamente que os alertas e os avisos são críticos para a população, para que a população saiba, ou pelo menos possa antever aquilo que vai acontecer do ponto de vista da precipitação, mas leva-nos aqui também depois àquilo que será o próprio comportamento do cidadão, que tem que ser adequado àquilo que são os alertas e os avisos que são colocados neste caso pelo IPMA e pela Proteção Civil em termos dos estados de alerta. Não deveria haver maior coordenação coordenação para o digamos, o cidadão. Nós posso dizer, até internamente temos uma reflexão sobre a questão dos avisos e alertas, que são, digamos, de escalas emitidas por entidades diferentes. Ainda assim, a banalização de avisos não é um risco que se corre sempre? Bem, em primeiro lugar, permita-me que tente desmistificar o que é uma e outra coisa. Certo. O aviso é um aviso meteorológico, neste caso, onde o IPMA, baseado nas quantidades de precipitação previstas pelos modelos que faz correr, diz que há um aviso e vai chover muito. Basicamente, de uma forma simples é isto.
e com base nisso está indexado por níveis, ou seja, sendo que o amarelo será o nível de precipitação, falando de precipitação, mais baixo para o nível de aviso amarelo e depois vai graduando até chegar ao nível vermelho. Quando falamos de alertas, estamos a falar daquilo que é a comunicação da Proteção Civil aos seus agentes de Proteção Civil relativamente ao incremento do seu nível de capacidade de resposta. Parece a mesma coisa, ou pode parecer as mesmas coisas, mas são diametralmente diferentes. Eles concorrem para a mesma coisa, mas um é nós, Proteção Civil, dizermos aos nossos agentes de Proteção Civil que, baseado no fenómeno de precipitação, vamos ter um evento que pode causar risco e que tem o risco X, e com base nisso dizemos que vamos passar a alerta, o dispositivo vai passar ao alerta, imagina, amarelo. E o alerta amarelo diz que o meu dispositivo de resposta para aquele evento tem que ser maximizado em 25% da capacidade da força. E isto é que é a gênese do alerta, que tanto se fala, está direcionado para os agentes de Proteção Civil. O aviso, esse sim, está direcionado para a população em geral. Mas nós conhecemos os alertas. Exatamente, conhece os alertas. Os alertas não deixam de ser uma forma também de comunicar risco. Se eu incrementar o meu estado de alerta para uma determinada região, e os nossos avisos à população vão ao encontro disto, e nós, quando fazemos um aviso à população, estamos a jogar com o quê? Estamos a jogar com a informação que o IPMA nos dá do ponto de vista da severidade do fenómeno meteorológico e estamos-lhe a juntar o impacto que isso poderá ter na população ou naquele local. E é a súmula destas duas coisas que, no fundo, nos dá a probabilidade de termos ali um evento com danos severos para a população. 60 milímetros de água no mar não nos causa um problema nenhum, embora o fenómeno meteorológico seja, dizendo assim, idêntico. 60 milímetros de água no território urbano, onde os escoamentos não estão preparados para esse tipo de precipitação, vamos ter um risco para as populações. E, no fundo, o nosso aviso à população vai ao encontro da necessidade de se tomarem algumas medidas para evitar, ou pelo menos para mitigar, este impacto. E é muito por aqui que temos a diferença entre o aviso e o alerta. O conhecimento do alerta, ele, no fundo, é positivo para toda a gente, porque também estão a dizer, olha, a Proteção Civil... Sim. Reforça ainda mais aquilo que é o caráter da informação do IPMA, neste caso falando do IPMA. Este é um tema interessante, eu penso que José Luís César tem também refletido sobre esta matéria ao longo dos anos em que vai estudando este tipo de fenómenos e também, enfim, já muito mudou ao longo dos últimos anos, José Luís César, a verdade é essa, já não estamos naquela tragédia em que tão bem estudou, não é, das cheias no final dos anos 60, que ainda hoje são falados, porque no termo de comparação com o que aconteceu em Espanha, ainda há quem encontramos na informação comparativa, ainda há referência a essas tragédias e, curiosamente, aqui na Grande Lisboa. Deste ponto de vista, o que é que, na sua perspectiva, se devia aprender com o que se passou em Espanha, José Luís César? De facto, como diz, desde a década de 60, em que Portugal, e concretamente a parte da Grande Lisboa, portanto, da parte norte da área metropolitana, daquilo que hoje é a área metropolitana de Lisboa, foi brutalmente castigada num evento com alguma semelhança a este que sucedeu agora em Valência, com a particularidade, apesar de tudo, ter tido menos precipitação, mas com um nível de consequências, nomeadamente ao nível de perdas humanas bastante superior. E, enfim, diria que felizmente nestes quase 60 anos que entretanto passaram, as coisas mudaram muito. Mudou desde logo a capacidade de previsão, porque quando falamos de precipitação e de cheias na sequência, cheias e inundações na sequência de precipitações intensas, a capacidade de previsão do ponto de vista meteorológico mudou muito. Mudaram outras coisas. Em 1967 não havia proteção civil, a capacidade de resposta do ponto de vista institucional foi catastrófica, foi quase inexistente. E felizmente a realidade que temos hoje é bem diferente nessa perspectiva, e de alguma forma também as características de ordenamento do território mudaram. Ou seja, elas hoje não são fantásticas, ok? E haveremos, espero eu, sim, falar sobre isso. Sim. Mas em 1967 eram muito piores. Esse é o ponto. Ou seja, boa parte
O número de mortos em 1967 na região de Lisboa não é de facto conhecido, porque ao fim de três dias passados depois da cheia, a censura atravessou-se e a comunicação social deixou de poder reportar mais mortos. Mas estima-se, nós na análise que fizemos dos jornais publicados na altura, conseguimos sinalizar mais de 520 à volta disso, mas há toda a evidência de que o número de mortos produzidos nessa cheia ultrapassou os 700. É pelo menos o dobro, se não o triplo do que aconteceu em Valência. Exatamente, sim. Certo, mais próximo do triplo do que do dobro, digamos assim. E isso dá-nos que pensar, evidentemente, porque boa parte das pessoas que morreram em construção muito precária, em alguns casos bairros de lata, construídos em leitos cheios, em alguns casos praticamente em cima das E agora em cadeiras. 2024? As casas já não são assim. Essa é a diferença. Ou seja, em 2024 temos casas com melhor qualidade, digamos assim. Mas elas estão construídas em sítios desajustados. Esse é um ponto que não, digamos, que os instrumentos de gestão de território que temos em Portugal ainda não resolveu. Digamos que hoje por hoje nós temos alguns dados que, apesar de tudo, não muito desfavoráveis, mostram-nos, pelo menos, que entre os dois últimos censos, na área da jurisdição daquilo que normalmente é definido como Lisboa e Val do Tejo, que inclui a área metropolitana de Lisboa, inclui o Oeste, a Lesíria e o Médio Tejo, pelo menos aqui, nós não detectamos, com os dados que temos, um incremento de construção e de população exposta em zonas ameaçadas por cheia. Agora, não aumentou, mas continua a haver muita gente a viver nestes territórios, e esse é um ponto, enfim, fazendo aqui, se me der a possibilidade, a ligação com a intervenção do meu companheiro de painel, o comandante Mário Silvestre, há algum trabalho a fazer, porque ele referiu bem a diferença que existe entre o aviso e o alerta. Não é? O aviso é meteorológico, o alerta é da Proteção Civil e, essencialmente, é um alerta para consumo interno, para os próprios agentes de Proteção Civil. Sim. E a questão que se coloca aqui, e as pessoas? Porque no final das perguntas, quem se expõe, quem está mais exposto, são as pessoas. E eu voltava, talvez, 8 dias, à notícia do Expresso, que dizia, explorando um pouco a informação libertada pela Agência Portuguesa do Ambiente, que haverá 105 mil portugueses a viver em zonas de risco de cheia. São mais. A má notícia começa logo por aí. Não são 105 mil, são bastante mais do que isso. Mais do que 100 mil vivem no território que eu referi. Lisboa, área metropolitana de Lisboa, Oeste, Lesíria e Médio Tejo, só neste território, portanto, sem o Algarve, sem o Norte, sem o Mondego, só neste território são mais de 100 mil. Ok? Esta informação, deixe-me só sublinhar, é uma informação que tem origem na Agência Portuguesa do Ambiente e depois vou querer ouvir aqui o comandante Mário Silvestre. É preciso dizer que alguns destes estudos também já estão incluídos, por exemplo, na Avaliação Nacional de Risco, como, por exemplo, os estudos de risco de inundação da Agência Portuguesa do Ambiente e, inclusivamente, os estudos do IGOT, que também estão envolvidos na Avaliação Nacional de Risco. E agora eu pergunto-lhe, então são mais de 102 mil ou 103 mil? Quantos são, na sua perspectiva? A resposta que lhe posso dar é que não sei. Sei é que só no território que lhe referi, que nós conhecemos bem e em cima do qual temos estado a trabalhar, só aí são 111 mil. Ok? E repare, o que acontece, eu acho que essa informação não foi devidamente comunicada. O trabalho disponibilizado pela APA, que consiste na prática, na segunda ação de aplicação da Diretiva das Cheias a Portugal, sinaliza 63 situações em Portugal continental. Não sinaliza todas. Se quiser, eu dou-lhe 3 ou 4 exemplos de ribeiras que têm problemas sérios com cheias e que não estão ali. Rio Jamor, Ribeira da Laje, Ribeira das Vinhas, Rio Grande da Pipa. Só no Rio Grande da Pipa, que passa por Arruda dos Vinhos e que provocou uma tragédia imensa na Aldeia das Quintas em 1967. Na Aldeia das Quintas morreram mais de 100 pessoas afogadas em 1967. Essa ribeira não está contida nesta avaliação. É um mau princípio de abordagem considerar que aquele mapa tipifica e representa todas as áreas do país onde podem haver cheias e onde podem haver problemas sérios
do ponto de vista de risco de cheia. Não tipifica, está longe de o fazer. Comandante Mário Silvestre, ajude-nos aqui a perceber. Isto é uma avaliação por baixo, de facto? Bem, eu não sei se é uma avaliação para baixo. Nós trabalhamos exatamente com estas avaliações e elas estão integradas inclusivamente no Plano Nacional de Emergência. Do ponto de vista da emergência propriamente dito, os instrumentos que estão disponíveis para a Proteção Civil vão desde o patamar local, com os planos municipais de emergência e proteção civil, e vão-se desenvolvendo nesta pirâmide até chegar ao Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil. É suposto que nos planos municipais de emergência e proteção civil a avaliação de risco seja mais fina e seja feita mais ao território em causa. E, portanto, sendo que nesta diretiva efetivamente não estão, assim como não estão outras zonas que historicamente são inundáveis, porque existem linhas de água que apenas vão canalizar essa água, pondo a coisa desta maneira, no momento em que temos essas fortes precipitações, onde a população, inclusivamente mais jovem, não tem memória dos fenómenos mais antigos e também ninguém lhes passou este conhecimento. E, portanto, nesses planeamentos de emergência de nível municipal, estes riscos devem estar identificados. E, portanto, isto para que depois o planeamento seja efetivo. E estão ou não? Daquilo que eu tenho conhecimento, e eu venho da zona de Santarém, sim, estão. O que não quer dizer, mais uma vez, que depois isto esteja a chegar à população. E aí sim, há um grande trabalho de comunicação, de sensibilização das populações, e é usado muitas vezes o termo de cultura de segurança. E eu acho que nós temos que trabalhar muito na cultura de segurança. Nós temos que ter uma população, e costuma-se dizer que a proteção civil começa no cidadão. Sim. E nós temos que ter uma população mais desperta para o próprio risco do sítio onde reside. Eu já vou aí, esse é um ponto muito importante da nossa conversa. Começámos um bocadinho na questão dos avisos, mas já voltaremos a isso. Mas eu queria só voltar. Quando fazem a análise de risco de cheias e inundações, que aliás nós conhecemos globalmente também, e temos os documentos da Proteção Civil que espelham também as cartas de suscetibilidade por aí fora, estão identificados os vales dos rios internacionais, outras localidades. Isto diz respeito às últimas ocorrências, não quer dizer que haja uma suscetibilidade alargada. Talvez José Luís César está a falar de situações que historicamente e vão para lá ou vão para trás, de 2011, por exemplo, e que podem ser suscetíveis de cheias. Daí a dificuldade de encontrarmos uma população afetada nas zonas de risco. É isso? É extremamente complexo. Quando falamos de cheias deste género, ou seja, inundações rápidas, a complexidade ainda é maior. Porque a alteração que temos às zonas de escoamento acontecem de um momento para o outro e muitas vezes são feitas pelas próprias pessoas, no seu trabalho normal, até nas suas próprias terrenos e casas, onde alteram escoamentos de linhas de água, por exemplo, e que aquilo que não era um problema e que nunca tinha sido um problema, de repente passa a ser um problema. Portanto, é uma questão complexa e, mais uma vez, eu vou voltar a centrar, e sei que já lá vamos, mas o comportamento do cidadão é extremamente importante. Não tem nada a ver com este assunto em concreto, estamos a ver, mas são cheias. Um dos fenómenos que se observou, e as cheias do Tejo estão muito documentadas e muito estudadas, e nós sabemos exatamente que o caudal de 2.400 metros cúbicos por segundo na zona de controle do Almorol, quais são os efeitos que vai ter 8 horas, 16 horas e por aí fora. Aquilo que nós estamos a viver hoje em dia é que o conhecimento que tínhamos desse impacto já não é o mesmo. E já não é o mesmo porquê? Porque naquelas planícies, a agricultura que foi sendo praticada foi alterando. Adaptando-se. Foi adaptando-se e foi alterando inclusivamente os canais de escoamento que existiam, etc, etc. E hoje em dia, os locais historicamente inundáveis, e aquilo que era o impacto dos tais 2.500 metros cúbicos, já não o é. E continuamos a estudar isto e a tomar notas para cada vez que temos uma cheia percebermos o que é que vai acontecer. São situações extremamente complexas e a complexidade reside inclusivamente nisto, que é se alguém que mora na tal ribeira que o professor, ou na zona inundável que o professor acabou de falar há pouco, sim, a alterar o curso daquela linha d'água, sem que ninguém tenha conhecimento disto, provavelmente está a criar um problema ajusante ou montante que nunca foi documentado. E, portanto, a complexidade disto vai a este ponto. E será, eu diria, não será impossível de prever tudo, mas é extremamente difícil conseguirmos manter um planeamento de tal maneira afinado que consiga responder às alterações. Os nossos planeamentos
são feitos com um intervalo temporal a pensar em 5 anos. E já é um planeamento para este tipo de eventos, do ponto de vista do planeamento propriamente dito, curto. Portanto, 5 anos acabámos de fazer um plano e estamos a entrar na revisão praticamente desse plano. E estes fenómenos são muito mais dinâmicos, estas alterações, infelizmente, são muito mais dinâmicas do que este processo de planeamento conseguirá acompanhar. Sim. E, portanto, teremos que ir mesmo à base da cadeia Mas de admite planeamento. que haja, por exemplo, 500 mil de pessoas afetadas nestas zonas. Eu acho que nós temos um trabalho muito grande para fazer do ponto de vista do ordenamento do território, que basicamente foi isso que o professor José Luís Zezer acabou por dizer. Nós, enquanto Proteção Civil, o nosso trabalho é tentarmos chegar a essas pessoas para as sensibilizar para as zonas onde elas estão. Há de ter uma amostra, há de ter uma ideia, uma magnitude. Perguntam-me se eu admito. Sim. Eu tenho que admitir, eu tenho é que trabalhar para mitigar o problema. Certo, boa questão, mitigação do problema. José Luís Zezer, disse há pouco, se bem percebi, que o problema não se agravou do ordenamento do território, mas mantiveram-se os problemas existentes. É esta a conclusão que devemos tirar? Desse ponto de vista, estamos no fundo, no bom sentido, ainda que tenhamos que resolver os problemas do passado? Digamos que há situações distintas, mesmo do ponto de vista territorial. Apesar de tudo, eu há pouco referi isso, nós hoje temos instrumentos de gestão de território que quando devidamente implementados, permitem pelo menos conter o alastramento da exposição excessiva. Hoje por hoje, com o conhecimento científico, técnico disponível, não é mais razoável estar a construir, nomeadamente construção para a habitação, em leitos de cheia. Apesar de tudo isso ainda acontece pontualmente. Digamos que não é uma situação de sangria absoluta, mas pontualmente ainda acontece. E acontece aonde? Naqueles concelhos, vamos dizer assim, ou municípios, que ainda estão a crescer do ponto de vista populacional. Ok? Portanto, há aqui uma relação de escala, de crescimento, que se traduz também neste tipo ainda de intervenção em termos territorial, que é Mas, professor, deixe-me só fazer aí uma paragem. Com o conhecimento que temos em 2024, apesar de tudo, muitos debates que já fizemos sobre esta matéria, a questão do ordenamento do território, penso que as pessoas que sabem perfeitamente o que é um leito de cheia, como é que se pode admitir que seja autorizada ainda a construção desse ponto de vista? É preciso chamar à pedra os autarcas que estão efetivamente a validar essa construção? Se calhar é. Porque em alguns casos nós estamos a falar de construção. Repara, há um argumento que é muito utilizado como justificação, que é a questão dos direitos adquiridos, que não é razoável mais do meu ponto de vista, mas ele é apontado muitas vezes. Isto é, no passado, num município qualquer, alguém criou a expectativa ou licenciou uma urbanização, por exemplo, que nunca avançou. Entretanto, verificou-se que não havia cartografia de perigosidade ou de suscetibilidade ou de risco. Entretanto, ela apareceu e agora verifica-se que esse sítio não é um sítio ajustado, uma vez que está no leito cheio ou que está numa vertente perigosa ou noutra situação qualquer. Isto tem que ser ultrapassado, ultrapassando a questão do direito adquirido e que não faz sentido. Ou seja, não é razoável que a administração deixe construir em sítios que, a priori, conhece que são sítios perigosos. E eu aí voltava à conversa de há bocado. Já agora, se quiser uma justificação adicional para a APA só sinalizar, só entre aspas aqui, e é meu, ok? É meu. 73 áreas com risco potencial significativo de inundações. Exatamente. A principal justificação, ela está escrita no próprio Diário da República, que estabelece, que aprova os planos de gestão de riscos de inundação. O que acontece é que se baseou em ocorrências verificadas entre 2011 e 2018. Exato. Ora,
Estamos a falar desde logo de anos secos. O último ano em que choveu à série em Portugal foi em 2001. Enfim, choveu alguma coisa em 2022, evidentemente, mas como é evidente, um período de 8 anos ou de 9 anos é pouco para isto. Ou seja, principalmente se queremos acautelar situações extremas, como aquelas que se verificaram em Valência há 15 dias, que não ocorrem todos os anos, nem em períodos de 10 anos. Tem um período de retorno mais elevado. E essas são as situações para as quais nos temos que preparar todos, quer do ponto de vista do ordenamento do território, quer do ponto de vista de planeamento de emergência. Porque a emergência, coisas relativamente pequenas, o sistema está perfeitamente adaptado e é capaz de resolver e funciona bem. O problema que se complica, e se vai complicar, para toda a gente, para a emergência, são situações extremas que eu temo, francamente, que, enfim, não temo, em boa verdade, tenho a certeza, as situações extremas vão extravasar evidentemente, do ponto de vista territorial, as 63 que estão sinalizadas na APA. Mas apesar disso, ou seja, voltando a elas, repare, nós temos, e eu acho que essa é uma discussão que é importante fazer. Não sabemos, eu não sei, não lhe sou capaz de responder quantas pessoas existem expostas em leitos de cheia em Portugal. Em algumas zonas do território, sei exatamente quantas são. Enfim, temos uma aproximação muito, muito grande, só não sabemos os nomes, mas sabemos onde é que elas estão. Ok? E o ponto, a boa pergunta é, estas pessoas sabem disto ou não? Percebe? Quem vive nestes territórios deve ter o direito, num Estado de Direito, de saber a situação de exposição em que se encontra. E eu acho que a boa governação territorial e a boa governação do risco começa por passar por aqui. Estas pessoas têm que ser informadas disto. Pode ser duro dizer, mas as pessoas não sabem que vivem em leitos de cheia. E têm o direito a saber. Estamos a chegar à questão das pessoas, que eu tinha prometido que voltávamos aí, Mário Silvestre, e ainda antes disso só uma pergunta. O planeamento de emergência não tem uma palavra a dizer na questão do ordenamento do território e dizer um alerta para que não se construa em determinadas áreas? A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, relativamente aos planos, dá inclusivamente pareceres relativamente a essas situações. É o que lhe posso dizer. Portanto, sobre isso. Se constrói onde não deve, é contra o parecer da Proteção Civil. Eu não diria que é contra o parecer. Como diz o professor José Luís Zézer, há muitas zonas que nem sequer estão cartografadas ou identificadas e não há evidência em concreto que aquilo é uma zona inundável. Portanto, há muita construção desta que fazemos que não é o futuro, é o passado. E nós estamos mais focados, e como já disse o professor, e só aqui para o tentar replicar o que disse, nós estamos a viver neste momento, nós estamos a colher, no fundo, o fruto daquilo que andamos a plantar. E sendo que os momentos futuros são muito mais pontuais e é de acreditar que isso está a ser equacionado do ponto de vista do ordenamento do território e das medidas do ordenamento do território já como foi estabelecido, o nosso problema também é aquilo que já temos. E isso já não se resolve só com medidas de ordenamento do território, porque é existente. E, portanto, a não ser que agora chegássemos a estas zonas todas que estamos a falar e retirássemos as pessoas lá e os levássemos para outro sítio. E, portanto, o que também sabemos que não seria uma medida aplicável, não é? Certo, mas aqui ainda há trabalho a fazer. Voltamos às pessoas, aqui às pessoas. Quando acontece uma ocorrência destas, e sublinhou agora muito bem esta questão de, já existe algo do passado, as pessoas estão lá. Pode ser mudada a abordagem de emergência no sentido desta população, em caso desta emergência, em caso deste aviso e depois alerta, ser retirada do local? O que isto quer dizer? A mensagem pode ser mais localizada, tem que ser mais localizada, admite que tem que ser mais localizada num determinado território. Vou dar um exemplo, para que as pessoas saibam que se calhar não é boa ideia ir buscar o carro à garagem, que se calhar não é boa ideia estarem na cave onde eventualmente habitam, se calhar não é o local mais seguro, sabendo da Proteção Civil, agentes de Proteção Civil, digamos assim, que estas pessoas têm essa vulnerabilidade, por exemplo, de viverem em caves. Em 2022 morreu uma pessoa numa cave em Algés, por exemplo. Nós, quando fazemos os nossos avisos à população, parte das coisas que lá estão escritas são exatamente para ir ao encontro disso que acabou de dizer.
Em 2022 nós fizemos o primeiro aviso e alertámos atenção às zonas historicamente inundáveis e atenção àquilo que são as garagens e a localização desses. Tudo quanto está abaixo de uma determinada cota certo. é potencialmente inundável. E nós fizemos esse aviso. Nós tivemos um fenómeno numa semana, 8 dias depois, 7 dias depois tivemos um segundo fenómeno muito idêntico e nós voltamos a ter carros nos mesmos sítios onde tinham sido inundados na semana anterior. E isto também nos revela que há, por vezes, um pouco de cuidado no tratamento que o cidadão dá àquilo que é seu. Porque nós fazemos os avisos, os serviços municipais de proteção civil estão cada vez mais ativos e deste histórico todos, houve uma evolução muito significativa dos serviços municipais de proteção civil, que estão muito ativos, muito empreendedores, com muita capacidade de trabalho, que fazem este trabalho de proximidade com estas populações, mas que por vezes têm uma dificuldade incrível em fazerem-se ouvir. E em fazer com que as pessoas cumpram aquilo que são os avisos que são dados. Perguntou-me se era possível tirar as pessoas todas de um sítio e levá-las para outro. Não será fácil, mas a prioridade, por exemplo, da intervenção. Nós podemos fazer esse aviso e recomendar às pessoas que, perante aquela situação, tomem as medidas necessárias. Uma delas poderá ser evacuar a zona onde residem. Ou terem o tal plano de emergência familiar que tanto se fala, que é, eu sei que estou numa zona inundável, até inundou há 5 anos, ou há 6 anos, ou em 2022, que foi só há 2 anos atrás. Sim. E quando isto voltar a acontecer e quando houver previsões destas, o que é que eu faço? Mas há um certo fosso, essa é uma questão interessante. Por exemplo, a Proteção Civil faz um trabalho na questão dos sismos de grande comunicação e há simulacros e dá-me ideia que em relação às cheias ou inundações isso não acontece. Deixa-me perguntar-lhe de outra maneira. Se nós fazemos esse trabalho relativamente ao fenómeno de sismos... Sim, fazem. E se existem outros fenómenos do género, que a população está desperta, nomeadamente relativamente aos avisos que são emitidos, do IPMA, coisas como todas as imagens que têm passado sobre Valência, e Valência é apenas um exemplo, porque há poucos anos tivemos a Alemanha exatamente com um fenómeno muito parecido... não desperta consciências para, eu sei que moro num sítio onde potencialmente sou afetado e os comportamentos e aquilo que me é pedido para fazer no âmbito da Terra Treme, no tal projeto, eu devo tentar adaptá-los enquanto cultura de segurança. É verdade, mas na Terra Treme vão às escolas, têm um trabalho muito com a geração mais nova e nas cheias nós não vemos esse investimento. É verdade, é provavelmente um fenómeno que precisa de ser mais documentado e mais trabalhado. Mais uma vez, provavelmente, e eu disse isso lá no início da minha intervenção, este fenómeno de Valência também veio despertar consciências e revisitar planos e projetos e procedimentos e por aí fora, e eu acho que isto é transversal a todas as organizações que de alguma forma contribuem para este processo. E estou a falar de todas de maneira geral, não só para a resposta, nem só para a emergência, mas do ponto de vista geral. E penso que sim, pode ser sem dúvida nenhuma um processo a abarcar do ponto de vista comunicacional. Eu até admito que a comunicação hoje em dia é tudo digital, deve também ter novas dinâmicas, admito. É também uma das lições aprendidas com todos estes fenómenos, ou acha que aquilo, por exemplo, que está a ser feito em Portugal é o ideal e o adequado à nossa realidade? Do ponto de vista da comunicação. Eu acho que nós dizermos que uma coisa é ideal é estarmos a dormir sobre essa mesma coisa. É um bocado perigoso, não é? É muito perigoso. Eu acho que nós trabalhamos relativamente bem isso, mas que há uma perspectiva de melhoria que não pode ser abandonada. E eu acho que compete-nos a todos, falando aqui, está o professor do outro lado da linha, mundo académico tem um papel preponderante nisto tudo. O que é que gostaria mais de receber do lado académico? Nós já recebemos muita coisa. De proteção civil? Nós já recebemos muita coisa. Acho que às vezes temos que, provavelmente, ainda estreitar mais estes laços todos que nos vão unindo. Eu já tive com o professor José Luís em algumas sessões e em alguns trabalhos, e outros elementos da proteção civil também já o fizeram. Temos gente formada por professor José Luís César, e portanto e nós temos que trabalhar mais com a academia, nós temos que explorar mais a questão e a capacidade que a academia tem para nos dar novos inputs e às vezes até olharmos para o problema de forma diferente, porque a academia tem isto de bom, não é? Porque consegue olhar para as coisas de outras perspectivas e ver o problema de forma diferente. E nós temos trabalhado
muito com a academia e vamos ter que continuar a trabalhar ainda mais com a academia. Os incêndios florestais é um sítio onde nós temos trabalhado imenso com a academia. Nas cheias também, e nós temos projetos comunitários. Por causa, por exemplo, no Algarve temos com um projeto comunitário para a aviso e alerta das populações, que é um projeto onde temos a academia envolvida e onde estamos a estudar estas situações todas. Portanto, há trabalho a ser feito, há muito trabalho a ser feito relativamente a esta matéria. Ele não é visível, se calhar, quando precisamos dele, mas há muito trabalho a ser feito. Nós temos neste momento, com Espanha, inclusivamente, ali na zona do Algarve, com um projeto extremamente interessante, exatamente do ponto de vista da precipitação e dos eventos meteorológicos extremos, na perspectiva de maximizarmos o sistema de aviso e alerta. E, portanto, este trabalho... Em que termos? Quer dar-nos um exemplo? Na realidade, aquilo que se pretende é perceber qual será a melhor forma de comunicar com a população, que esta comunicação seja ao ponto, como disse há pouco, e identificar da melhor maneira possível o risco e as medidas preventivas. E isto parece uma coisa muito simples de fazer, mas no momento em que é preciso fazer, eu preciso que aquela mensagem chegue ao destinatário correto. E este é o trabalho todo que andamos a fazer juntamente neste projeto europeu. Que vai para lá dos SMS? Que vai para lá dos SMS. Há uma outra geração de avisos, é isso? Há uma outra geração de avisos. E que ferramentas, por exemplo, podem ser utilizadas? Nós neste momento estamos a tentar, e já começa a ser utilizado, um sistema que se chama Cell Broadcast, que no fundo permite que os telemóveis numa determinada zona sejam automaticamente notificados. O sistema não funciona exatamente assim, mas de forma simplista, a pessoa receba um alerta para o evento em causa dentro daquela zona geográfica que foi determinada, como daquela quadrícula, exatamente. E são alertas muito mais finos, muito mais personalizáveis do que aquilo que fazemos com o SMS. Pode ser para as cheias, incêndios e outros fenómenos? Digamos, é uma ferramenta transversal a todos os fenómenos? Pode ser transversal a todos os fenómenos. E estamos muito longe disso? Eu penso que não. Penso que não estaremos assim muito longe disso. Professor José Luís César, a questão da comunicação às pessoas, que era o que estava aí a sublinhar e gostava de o ouvir também sobre isto. Já agora, a Academia está aqui, eu acabei de dizer que os estudos do IGOT, um conjunto de estudos estão envolvidos na avaliação da proteção civil. Mas deste ponto de vista, na prática, o que é que poderia ser melhorado, para além daquilo que já está implementado, na sua perspectiva, professor? Eu penso que temos alguma margem para melhorar na componente de comunicação e principalmente na questão da redução da exposição. Isto é, quando falamos de situações de risco com origem meteorológica, há uma vantagem que elas têm relativamente a outras, nomeadamente aos sismos. É que estas podem ser previstas com alguma antecedência, coisa que não acontece com os sismos. Portanto, o que significa que há algum tipo de protocolo que deve poder ser definido e implementado e comunicado. Isto é, eu dou-lhe um exemplo prático. Há 10 anos atrás, não foi assim há tanto tempo, o IPMA, numa altura, algures em fevereiro de 2014, até que posso dizer o nome, o dia, mas em fevereiro de 2014 o IPMA colocou 10 distritos do país em alerta vermelho por causa do vento. Nesse dia, que era um domingo, houve um jogo de futebol, teve para haver um jogo de futebol em Lisboa, no Benfica Sporting, com o estádio dele cheio. E depois não houve jogo porque o árbitro decidiu que não havia. Foi o único, foi a pessoa mais equilibrada em termos de decisão nesse dia. Porquê é que isto aconteceu? Porque não há um protocolo, as coisas não estão escritas e têm que estar. Isto é, quando eu falo em protocolo de segurança, de prevenção, todos nós temos que saber, eu, o Zé Pedro, o comandante, os professores, os coordenadores nas escolas, toda a gente tem que saber o que é que deve fazer e não deve fazer se houver um alerta vermelho de precipitação para amanhã. E isso não deve ser comunicado hoje, eu devo ter isso escrito num papel. Isto é, coisas tão simples quanto estas, as escolas abrem ou não? As fábricas abrem ou não? Os
transportes vão funcionar ou não. Professor, mas isso tem que ser decretado por uma autoridade ou tem que ser de base? Eu próprio avaliar na minha própria escola, na minha própria fábrica? Não deve fazer isso. Não. Do meu ponto de vista, isso não deve ficar... Porque, repare, não é o coordenador da escola que é especialista nem em risco, nem em proteção civil. A decisão não deve ser dele. Lamento imenso, não deve ser dele. A decisão deve ser tomada a outro nível, porque se isto acontecer, repare, se eu souber, e se os meus alunos souberem também, que se houver um alerta vermelho, eu fico em casa e eles também ficam, eu posso, em função desse conhecimento, ter uma estratégia para uma situação em que fico com um alerta vermelho e eu vou dar a aula online e eles sabem que a aula vai ser online. A pessoa está a fazer um planeamento indexado aos alertas e avisos publicados, é isso? Exatamente isso. Porque se você conseguir fazer isso, boa parte da população não vai para a rua. Percebe? E elas não indo para a rua aliviam imenso o trabalho que o comandante que aí está e as equipas dele, o trabalho que eles vão ter que fazer, que vão ter muito trabalho. Percebe? Mas sem excesso de pessoas na rua. Repare, se o alerta vai ser vermelho, se eu sei que vai chover em Lisboa, eu posso impedir que os carros vão estacionar em Alcântara, porque aquilo vai inundar. E posso impedir que os restaurantes que lá estão abram nesse dia, porque sabemos que vão ter problemas. Portanto, é uma questão de planear a emergência. Está a tirar... Isso, muitas dessas competências vão parar aos municípios. Ouça, mas os municípios têm proteção civil. São agentes de proteção civil, naturalmente. O principal agente de proteção civil é o Presidente da Câmara. Portanto, Exato. em última instância, podem ser as câmaras. Repare, eu penso que não deve ser a Autoridade Nacional, Casa-Mãe, a fazer isto. Mas podem ser as proteções civis municipais. Assim, tenham poder para fazer isso. Mas, professor, deixe-me só ouvir aqui o comandante. Como é que funciona atualmente? Explique-nos como é que funciona um mecanismo deste género. Vai haver uma precipitação e há estas possibilidades em aberto de se prevenir, por exemplo, em alguns destes exemplos que estão aqui a ser levantados. Como é que isto hoje acontece no sistema atual? Nós todos os dias temos um briefing no Comando Nacional e nesse briefing está sempre presente o IPMA e a APA. E, portanto, nós fazemos uma avaliação de toda a informação que o IPMA tem sobre estas matérias e, inclusivamente, através da APA, o impacto que isto vai ter do ponto de vista dos cursos de água e, no fundo, barragens, albufeiras e por aí fora. E tentamos avaliar, com base na informação que é dada, portanto, o tal impacto e o tal risco subjacente a esses fenómenos. A Lei de Bases de Proteção Civil, na realidade, já permite que esse tipo de medida seja tomada, que é, por exemplo, Covid. O Covid, no fundo, quando tivemos o problema do Covid, foram estabelecidas medidas e foi decretado o estado de emergência, que é uma medida da Lei de Bases de Proteção Civil, em que a situação de emergência, ao ser declarada, permitiu, por exemplo, impedir as pessoas de se movimentarem de um município para o outro município. Mas é uma medida centralizada, vem de uma resolução do Conselho de Ministros. Estabelecer-se, mas vem à luz da Lei de Bases de Proteção Civil. Mas tem que ser o Governo a decretá-la? Tem que ser o Governo a decretá-la, mas o Presidente da Câmara pode, ao seu nível, decretar algumas das medidas que também estão previstas nesta lei. O que é que ele pode fazer? Eu não sei, juridicamente não vou meter aqui por caminhos muito apertados, mas ele pode declarar o estado de alerta e com base nisso pode determinar algumas coisas que terá obviamente que ter um enquadramento jurídico, que eu neste momento, para isso também preciso dos juristas para me aconselharem, mas há medidas que podem ser efetivamente tomadas. Por exemplo, fechar as escolas é uma medida que pode ser determinada pelo Sr. Presidente da Câmara e isto com os devidos pontos de interrogação do ponto de vista. Pode recomendar que sejam fechadas as escolas? O que nós fazemos é passar esta informação toda que estamos a dizer aos serviços municipais de proteção civil, através dos tais comunicados técnicos operacionais que fazemos, onde a informação do tal risco associado, do impacto que essa meteorologia vai ter num determinado município, se tivermos essa informação em tempo oportuno por parte do Instituto Português de Meteorologia, essa informação vai chegar ao município e vai permitir a nível municipal tomar algumas diligências. Se o fenómeno for mais amplo e se o fenómeno for mais dizendo dimensão nacional, obviamente que aí entrará a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas para situações mais pontuais, o mecanismo legal já permite, mais uma vez a Lei de Bases de Proteção Civil, já permite tomar aqui algumas ações. Mas também temos aqui, é verdade que nós hoje em dia conseguimos prever a questão da meteorologia já prevê muita coisa.
Mas também é verdade que a incerteza associada a essa previsão é extremamente elevada. Pode acontecer ou não acontecer. E, portanto, nós como as sondagens, tem uma margem de erro, não é? E nós vivemos nisto. Eu costumo dar o exemplo e digo que 2 mais 2 para nós nunca é 4. Para nós 2 mais 2 é 3,5, 4,5. Quando eu consigo diminuir esta margem de incerteza, eu já estou a jogar com uma validade da minha informação muito maior. Eu dou-lhe o exemplo deste último fim de semana. Sim. O IPMA decretou o aviso laranja para o Algarve, portanto Alentejo Litoral, Baixo Alentejo e Algarve. Em aviso laranja, nós, pela avaliação que fizemos, determinámos estado de alerta amarelo para essas regiões. Havia uma incerteza grande, a precipitação vai cair no território, portanto continental, ou vai cair no mar. Felizmente caiu no mar. Mas para o cidadão nós cometemos mais uma vez uma imprecisão, porque aquilo que se verificou em termos de precipitação não foi nada de extraordinário, eventualmente que justificasse. Mas aí entra a cultura científica das pessoas, perceber que há uma previsão e não é uma certeza absoluta, não é? Exatamente, isso leva-nos ao ponto de há bocado, que é a tal cultura que a própria pessoa acha que tem não que há. ter. Eu acho que começa cada vez a estar mais... Acho que a nova geração está mais desperta para estes fenómenos. Embora acho que continua a haver um grande trabalho para ser feito nisto. Mas a Proteção Civil tem, nacional, a Autoridade Nacional, tem, isto faz parte, digamos, da sua lista de trabalhos, implementar, aumentar, para participar, um bocadinho, eu volto à questão dos sismos, quer dizer, esse trabalho efetivamente chega às escolas. Todos nós que temos filhos, todos eles fizeram simulacros, todos eles sabem o que é a terra treme. Verdade. Seria também bom que todos eles agora neste momento tivessem os pais a alertá-los para que isto aconteceu em Valência. Nós moramos numa zona onde houve cheias há 2 dias, 3 dias, 2 anos, 4 anos, e vamos ter que ter o tal plano de emergência feito também a pensar nisto. Não tem que estar à espera de uma ordem, é isso? E não tem que estar à espera de uma ordem. É suposto. Mas aqui o professor José Luís Zezer disse, é melhor vir uma ordem específica. Eu percebo aquilo que o professor José Luís Zezer disse, mas isso é para a ação. É já no momento em que eu tenho que tomar a ação, mas também eu tenho a certeza que se este trabalho anterior não estiver feito, se esta mentalização por parte das pessoas não tiver crescido, não se emancipar, usando o emancipar como eu não tenho que estar à espera de, provavelmente quando chegar essa ordem ou quando chegar essa indicação eu não a vou cumprir. Porque não estou desperto para isso. E voltamos à mesma situação que é, eu moro numa zona inundável. Eu por acaso já fui verificar se eu subir ao 3º piso ou ao 4º piso do meu bloco de apartamentos estou em segurança, eu não estou em segurança, já pensei nisso. Eu continuo a pôr o carro na garagem, porque eu até sei que a água escorre num dia normal, onde a precipitação é normal, a água entra pela minha garagem e vai para uma grelhazinha que eu tenho à entrada da garagem, e vamos a falar de precipitação normal. Se eu olhar para aquilo e pensar que vou ter um fenómeno de meteorologia onde vão cair 3, 4, 5 metros cúbicos de água, se calhar aquela grelhazinha não vai impedir que a água entre da mesma garagem. E eu não devo ir buscar o meu carro quando tenho esta avaliação. Portanto, acho que... Porque muita gente em Valência morreu a ir buscar um carro. Eu sei disso. E por isso é que eu estou a dizer. Eu acho que todos nós, enquanto cidadãos, também temos de ter a responsabilidade e não estar só à espera que alguém venha fazer alguma coisa por nós. Explique-me só uma coisa. Qual é a antecipação que o IPMA consegue dar à Proteção Civil de um fenómeno tão inesperado como este? É possível ter informação? Em 2022, o IPMA levantou um aviso, o aviso de precipitação para vermelho às 10h30 da noite, houve uma avaliação, passou de amarelo para laranja no próprio dia e depois vermelho à noite. É possível saber de um fenómeno destes com 3, 4 horas de antecedência? É possível saber de um fenómeno destes com 3, 4 horas de antecedência, tal como é possível apenas verificar o impacto dele e a dimensão do mesmo quando ele já está a acontecer.
A incerteza, mais uma vez, é extremamente elevada. Eu não vou falar de fenómenos geofísicos e daquilo que é propriamente a meteorologia e a avaliação que é feita, mas sim, é extremamente complexo e há momentos mais complexos do que outros, mesmo dentro do ano, há momentos mais complexos do que outros do ponto de vista dessa avaliação, mas é extremamente complexo, por vezes, conseguir fazer a tal aviso com 12 horas ou 48 horas ou 4 horas que seja de antecedência. É muito complexo. E, portanto, isto releva para que as pessoas tenham noção e sejam mais proativas também do ponto de vista daquilo que é a sua própria segurança. Se calhar esse mecanismo dos telemóveis vai dar uma ajuda, Sr. Comandante. Pode ser mais José Luís Zézara, estamos ainda a falar das pessoas, caminhamos para o fim, mas é importante deixar aqui notas em relação àquilo que as pessoas podem fazer. Naturalmente, as pessoas, quando compram uma casa, hão de tentar perceber onde é que estão nessa zona, quer dizer, o mal está feito, eventualmente a construção não devia ter sido feita ali, e já agora, deste ponto de vista, acha que devem ser apertadas as malhas do ponto de vista das restrições à construção? Se a lei for cumprida, digamos que o assunto fica mitigado por aí, não é? Sobrará sempre a questão do passivo, isto é, da quantidade bastante elevada de edifícios e outros equipamentos que estão construídos em sítios desajustados. E, às vezes, em alguns casos, estamos a falar de equipamentos de saúde, hospitais e coisas do género, que não. Escolas cuja localização é razoavelmente absurda, neste ponto de vista. A Proteção Civil avançou bastante na questão da prevenção sísmica, Exato. da prevenção face ao risco sísmico. Por outro lado, já aprendeu, enfim, a Proteção Civil, o país, digamos assim, os nossos governantes, de alguma forma, com os incêndios na perspectiva da declaração de situações de estados de alerta e de emergência preventivos. O comandante sabe disso melhor do que eu. Ora, relativamente aos fenómenos de natureza meteorológica ligados à chuva, ainda não chegámos a isso. Ou seja, o que eu acho, de facto, é que estamos um passo atrás relativamente do ponto de vista de prevenção, ao ponto em que já chegamos relativamente ao risco sísmico, onde, apesar de tudo, e felizmente, a probabilidade de ocorrência é bastante mais baixa do que de episódios de chuva muito intensa, ou aos incêndios, onde acontece o contrário. Ou seja, incêndios a gente sabe que vai ter todos os anos e a probabilidade de termos incêndios grandes em cada ano é elevada. Portanto, mas é disso que se trata. Ou seja, neste momento, os decisores já não têm grandes dúvidas, e aí também há incerteza relativamente ao estado de tempo no verão, mas já não têm grandes dúvidas com a informação que têm relativamente à meteorologia, antecipar. E é disso que eu estou a falar. Quando falo na questão do protocolo, é antecipar. É não ficar à espera que chova uma brutalidade, porque quando isso acontece, a probabilidade de suceder o que sucedeu em Valência é muito grande. Repare, o que sucedeu de facto, enfim, em Valência sucederam uma série de coisas, mas uma que sucedeu também é que a meteorologia acertou. A meteorologia antecipou aquilo. E de facto o que acontece é que os decisores não levaram o aviso a sério. Mas o facto de haver uma estrutura de decisão completamente diferente em Espanha face a Portugal pode fazer alguma diferença na comparação? Ali se calhar faz, e eu penso que o desempenho da comunidade valenciana não foi propriamente exemplar. E o investimento ou desinvestimento, por exemplo, na proteção civil, por exemplo, quando comparada a realidade que existe em Valência com a que existe na Catalunha, não é comparável. A da Catalunha é bastante mais robusta. E eles têm o mesmo tipo de problemas com chuvas intensas, como se verificam genericamente em todo o sul de Espanha. Portanto, as consequências também são reflexo disso. Daquilo que se investe ou não investe na preparação, nomeadamente da proteção civil, para a resposta e na antecipação. O ponto aqui, ou seja, eu acho que o clique que nos falta relativamente à precipitação é sermos capazes, relativamente à precipitação, de tomar decisões como já tomamos relativamente aos incêndios, antecipando, ok? Sendo preventivos. Repare, certamente em alguns casos vamos ter falsos positivos. Isto é, situações em que o alerta é dado, em que os carros são tirados dos sítios, em que os restaurantes não são deixados de abrir e depois no final, olha, afinal não choveu tanto. Faz parte, são custos do processo de defesa.
Mas isso tem que ser dito às pessoas. Mas falta aí uma cultura, a tal cultura de segurança cívica e uma literacia científica. Exatamente, o que significa que, em alguns casos, não vai chover tanto quanto aquilo que se estava à espera. Mas aí, desculpe, não há também aqui uma responsabilidade educativa da própria administração central de colocar isto nos currículos também? Eu acho que já coloca de alguma forma. Agora, o ponto é, se calhar, em vez de fazermos exercícios só da terra-treme, se calhar vamos ter que fazer exercícios, se calhar não em todos os sítios, mas do bairro inunda. Com certeza do bairro inunda e da escola que inunda, porque há escolas que estão em leite cheia também. Okay? Acha que este sistema de alerta SMS tem provado ser positivo da sua avaliação? Ele é curto, vamos lá ver. E isso eu acho que a Proteção Civil tem consciência disso, evidentemente. Ou seja, receber um alerta a dizer que vai chover, esteja atento, ok, eu estou atento, evidentemente. Mas eu estudo de risco há 40 anos, portanto, estou naturalmente atento. A pessoa, ou as pessoas que estão menos familiarizadas com os processos, provavelmente ficarão sem perceber muito bem o que é que se pretende. Mas esta ideia, por exemplo, de transformar num outro tipo de conteúdos mais ligados aos telemóveis de uma outra forma, talvez como outra maneira de notificar as pessoas, pode fazer a diferença. Garantidamente que sim. E todos os passos, repare, é melhor ter um aviso a dizer para estar atento, não ter nada, não é? Fique claro isso também. Ou seja, é melhor. Eu quero é ter mais, entretanto. E esse caminho que referiu e que o Comandante referiu há pouco também, penso que é um caminho no bom sentido, seguramente. Para fechar, Sr. Comandante, a última pergunta que vou fazer é reforçar apelos às pessoas. Já deixou aqui alguns tópicos interessantes, muito interessantes, por exemplo, do que é que as pessoas sabem do que fazer no seu prédio, mas antes disso, só uma nota final de algo que não falámos. Porque não falámos de zonas costeiras, que é também uma zona de inundações e geralmente de galgamentos. Podemos misturar no mesmo assunto ou é uma questão muito diferente? Em Lisboa, muito tem a ver com as marés do Tejo, não é? Daquilo que se passa na zona ribeirinha de Lisboa. Por isso é que eu estou a articular isto. E quando olhamos para a carta de risco, sabemos os galgamentos fluviais, não é? Desse ponto de vista, e o Comandante conhece bem o Vale do Tejo e as coisas foram mudando, mas também nas zonas no Algarve e noutras é um perigo. Como é que estamos desse ponto de vista? Antes de irmos à questão, ao conselho final às pessoas. Bem, nós não podemos usar, sobretudo nas zonas costeiras e nas zonas urbanas que têm, no fundo, costa, não podemos olhar para o fenómeno da meteorologia e da precipitação sem olharmos para a questão do escoamento que normalmente temos para o mar, não é? Sim. E, portanto, obviamente que a praia-mar e a baixa-mar têm uma influência muito significativa nestes fluxos que estamos a falar, porque nós sabemos que se eu tiver com uma praia-mar e se isto coincidir com o pico da precipitação, isto vai-me diminuir substancialmente a minha capacidade de escoamento, e essa capacidade de escoamento, ao ficar diminuída, vai ter impactos nas inundações. Acontece muito em Lisboa, não é? Acontece. Eu diria que acontece em todas as zonas que têm este tipo de construção em termos do esgoto das águas pluviais. E, portanto, sim, obviamente que elas estão diretamente relacionadas, e quando esses fenómenos coincidem, a probabilidade de termos um maior impacto desse fenómeno vai obviamente ser maior, porque eles são coincidentes do ponto de vista da sua convivência, e portanto sim, eu não tenho dúvidas de dizer-lhe que, mas só para lhe dar nota, sabe que nós temos sempre aquele sentimento de, ok, vamos ter elevada agitação marítima, vamos comunicar isto e fazer as recomendações normais, que é não se aproxime, não isto, naquilo. Sim. Porque normalmente quando nós fazemos isto, depois temos quase uma excursão. Ao contrário, não é? Uma excursão. As pessoas vão ver as marés vivas. As pessoas irem tirar fotografias e fazer tudo aquilo que nós estamos a dizer para não fazerem. E nós vivemos, no fundo, nesta dicotomia que é, ok, vamos avisar para ver se as pessoas efetivamente estão alertas, não fazem e não. Mas depois vemos os corpos de bombeiros nos paredões a evitar que as pessoas vão ver. Exatamente, depois temos que andar as forças de segurança e etc. a pormos barreiras e tirar as pessoas, porque na realidade as pessoas vão para lá.
Eu diria que nós vamos continuar a informar e esta dúvida nem sequer se coloca. Vamos informar, temos o dever de o fazer e temos o dever de alertar para essas situações. E nesse ponto de vista, já disse, cuidado com os carros, por exemplo, porque há muita mortalidade nesta questão das garagens. Valência mostrou-nos isso. O que é que gostaria mais de deixar como conselhos às pessoas num caso em que esta tarde, nas próximas horas, vamos ter um episódio de precipitação? Sabemos, porque a meteorologia, estamos aqui a simular, a meteorologia deu indicação, houve um aviso da Proteção Civil, e eu vivo numa zona em particular que há ciclicamente inundações. O que é que eu devo fazer preventivamente? Quais são as 3 ou 4 coisas essenciais? Olha, eu diria, e nós temos reportes de algumas situações dessas, há situações tão caricatas como eu se tiver, e eu sou do Ribatejo mais uma vez, e as pessoas ali na zona de Valade e Porto Mujo e por aí fora, todas tinham umas tábuas para colocar à frente das portas, para que se a água subisse a um determinado nível... Também existe na Baixa de Lisboa. Que também existe na Baixa de Lisboa, mas que começa a entrar perfeitamente em desuso, e as pessoas já nem sequer isso recorrem, e portanto... As pessoas serem também mais ativas da sua própria autoproteção. Acho que em termos de englobar o conjunto de recomendações é ser mais proativo na sua própria autoproteção, é analisar o sítio onde moro. Isso tem esse fenómeno, isso percebo. Eu percebo que o carro custa muito dinheiro e que muitas pessoas pagam e andam a pagar prestações pelo carro. Acho que se formos a ver, ninguém quer perder o carro. Quase todos nós fazemos. E depois também não tenho seguro que de alguma forma cubra este tipo de danos. E portanto acaba por ser uma mescla de situações que fazem que eu, enquanto cidadão, vou tirar o meu carro da garagem enquanto posso. Então, se já vai chover, e se eu sei que estou porque vai chover, pode chover menos do que aquilo que estava previsto, mas o carro, se ficar à chuva, não vai ter grande problema. Mas se estiver dentro da garagem, poderá ter. Mas o que é que eu faço? Retiro o carro antes? Retira o carro antes, porque se calhar nem o coloca lá, e vai colocar o carro num sítio onde... primeiro, não inunde também, porque estar a tirá-lo do carro para outro sítio igualmente inundável já é um problema, e a seguir garantir que também não estou, e mais uma vez, existem sítios onde as pessoas sabem disto, vivem lá, e veem que com uma precipitação normal, e isto é que tem que ser o despoltar de algumas consciências, se eu estou na minha casa, e se com uma precipitação normal, num dia perfeitamente normal de inverno, a rua onde eu moro está com uma lâmina de água significativa e no fundo está a servir de escoamento, isto deve ser o meu alerta para que, se deixar de chover 1 milímetro e se chover 60, 70 ou 80 milímetros, esta rua deixa de ter aquela pequena fio de água a correr, aquela pequena lâmina, e vai galgar o passeio e vai causar inundações e vai fazer arrastamento de veículos que tiverem, porque vai ganhar velocidades de escorrência enormes, e portanto eu devo analisar o sítio onde moro deste tipo de perspectiva. E se eu viver num resto de chão? Se eu viver num resto de chão, devo tentar ver os tais madeiras, os tais tamponamentos, e eventualmente ou conheço o vizinho do segundo andar e peço-lhe albergue durante 2 ou 3 horas, e agora estou aqui a brincar um pouco com a situação, mas ou saio de casa e faço uma evacuação preventiva, até antes se calhar de alguém ter que me dizer porque pode chegar esse momento. Pode chegar esse momento, e quem melhor do que a própria pessoa para ter consciência do sítio e do risco a que está exposto. Estes fenómenos são de tal maneira dinâmicos e imprevisíveis que é extremamente complexo. E para terminar, a resposta à emergência neste tipo de fenómenos, enquanto eles ocorrem, muitas das vezes também não vai conseguir lá chegar. Portanto, ou as pessoas agem de forma preventiva e dentro da sua própria autoproteção, ou será extremamente difícil quando a rua estiver, como nós vimos estas imagens agora, e que são muito recentes, e daí falar delas de Valência, onde vão os veículos a ser arrastados e, portanto, as estradas transformaram-se em perfeitos rios. Será muito, muito difícil que os meios de socorro consigam também operar neste tipo de situações. Sim, pois. E, portanto, nós não vamos conseguir parar o fenómeno. Nós vamos conseguir, depois do fenómeno parar, ir socorrer. Mas se for um fenómeno muito grande, isto já poderá ser tarde demais. E, portanto, há que haver aqui a consciência que estarmos só à espera que os meios de socorro e que os bombeiros cheguem a horas de socorrer, eles também não vão conseguir lá chegar.
porque aquelas condições que nós vimos em Valência não vão permitir que veículos de socorro ou até embarcações de socorro possam ser colocadas na água para fazer esse socorro. E é bom que todos tenhamos consciência disto. E, portanto, a prevenção, independentemente de tudo que foi dito e que eu concordo inteiramente, e que o professor José Luís Géser trouxe aqui à coação algumas situações de todo pertinentes, mas eu continuo a dizer que temos de ser nós, enquanto cidadãos, também a perceber o sítio onde moramos e a tomar essas atitudes proativas, mais dinâmicas, mais proativas, e eventualmente perguntar ao Serviço Municipal de Proteção Civil. A zona onde eu moro, historicamente, vai ter este problema. E eles têm informação para isso. E eles têm essa informação. Mas eu também tenho que lá chegar. E se calhar dava jeito, por vezes, as pessoas também saírem um pouquinho, e falo contra mim, no fundo, se calhar contra todos nós, saírem do meu conforto e perceberem que há uma sarjeta que está 200 metros abaixo da minha casa ou 50 metros abaixo da minha casa que está entupida, e em vez de estar à espera que alguém a vá desentupir por mim, também ser proativo ao ponto de ir lá desentupi-la, porque de certeza absoluta é mais um ponto de escoamento de água que me vai causar menos problemas que se chegarmos a uma situação de extremos. É muito por aqui. Muito bem. Professor José Luís Géser, para isto não é preciso criar mais planeamento, mais planos de gestão e outros? Já temos o enquadramento necessário? Temos a maior parte temos muitos planos, e às vezes com um nível de sobreposição grande. Portanto, é bom que eles não se tornem, de alguma forma, que não criem entropia uns com os outros. Penso que, de facto, que não é necessário mais planos. Continuo a achar que é necessário mais algum protocolo. Ou seja, eu estou completamente de acordo com o que referiu o comandante Mário Silvestre acerca da responsabilidade também das pessoas, e a reconheço. Um outro ponto que ele referiu também, eu estava aqui, estava-me a rir, espero que vocês não tenham ouvido. Sim. Porque sei também aquela cena de quando há alertas relativamente à agitação marítima, as pessoas vão ver. Os mirões que vão ver. É um pouco... Curiosamente, é curioso que, por exemplo, nos Açores isso não acontece, ou tendencialmente não acontece. A população é muito mais respeitadora das indicações da Proteção Civil, da autodefesa, do que acontece aqui. Se calhar porque tem uma relação com os perigos e com os riscos. E com a geografia, não é? Memória. Com a geografia dos perigos. Sim. Tem memória, evidentemente, coisa que nós aqui, infelizmente, não temos, e na Madeira também não. Em boa verdade. Portanto, os açorianos, nesse sentido, são... Mas não percebi uma coisa, professor José Luís, a questão do protocolo, acha que era possível ir mais longe em que termos? Ouça, em coisas muito simples, destas que eu lhe estou a dizer. Eu sei, e a Proteção Civil também sabe, que um alerta vermelho de precipitação significa uma previsão de mais de 40 milímetros de chuva numa hora, ou mais de 60 litros por metro quadrado. É de bom senso que, se tem um alerta destes num município, as escolas não devem abrir. Esta é a minha opinião. Não devem abrir. Isto deve estar escrito. Percebe? Por alguém. Não deve abrir. É uma questão de prevenção, é uma questão preventiva. Não vão, porque as crianças são frágeis, se expõem-se com mais facilidade. Os adultos vão levá-las de carro, evidentemente. Percebe? Muito mais carros, muito mais confusão no meio do trânsito. E mais, também sabemos, e isso é perfeitamente normal, que estar a expor crianças significa um risco desajustado para elas próprias. E também sabemos, porque é perfeitamente natural, que os familiares das crianças, nomeadamente os pais, estão dispostos, e isso é perfeitamente compreensível, a tomar mais decisões do ponto de vista da disposição ao risco por causa dos filhos. Mas eu lembro-me nesta precipitação forte de 2022 que houve alertas nessa manhã para as pessoas ficarem em casa e reduzirem o transporte individual para evitar a circulação. Por exemplo, em Lisboa há que fechar um conjunto de túneis, por exemplo. Desse ponto de vista, aparentemente funciona. Não funcionou, não. Lamento imenso dizer. Nesse ponto de vista, a única Câmara Municipal que mandou fechar as escolas foi Oeiras. Estou a falar dos túneis e da circulação individual. Quer dizer, ouça, como é evidente, está a falar dos túneis na segunda... De facto, em 2022 houve 2 eventos, não houve só um. Sim. Okay? No primeiro evento ficaram carros enfiados dentro dos túneis. Os túneis foram mandados fechar no segundo evento, mas eu não estou a falar dos túneis, estou a falar de coisas, de serviços e de percebe-se? Se, por exemplo, haver escola, o ensino fechar ou não, tem um impacto brutal do ponto de vista da circulação. Certo. Percebe? E são coisas, quem diz isto, diz a mesma coisa, são os serviços.
as repartições de finanças, os bancos, fecham ou não fecham? Percebe? Há coisas que deviam fechar. Se o aviso meteorológico é vermelho, eu acho que do ponto de vista preventivo deve fechar naqueles territórios onde o alerta, ou onde, o aviso meteorológico tem eficácia, não é? Portanto, ele pode ser, e pode ser temporário, está a perceber? Cada vez mais a meteorologia está a ser mais fina nesta questão. Mas se eu tenho um aviso meteorológico generalizado para metade do território, para um dia inteiro, relativamente à precipitação, não tenho grandes dúvidas que boa parte destes serviços devia fechar. Muito bem, professor José Luís Zezer, comandante Mário Silvestre, obrigado pela vossa participação e pelas informações úteis que também partilham com o nosso auditório. No Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral da nossa conversa está sempre disponível a qualquer momento nas versões digitais de podcast, nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre um outro tema da atualidade.